Dr. Manuel Pizarro, seguramente um tema que o senhor também segue, como clínico que sim. mas para já aquilo que o Presidente da República disse, a crise política, não crise política, evitar a crise política, se calhar ela já está declarada, mas isso também é uma questão de análise. As autárquicas vão ser um separar de águas e vão ser um desfecho, se calhar, da crise política. E o senhor propõe-se a ser um protagonista central nelas. Eu acho que se não houver crises até lá, porque eu tenho seguido com muita preocupação, como acho que todos os portugueses, aquilo que tem sido este folhetim do Governo para anunciar as medidas que tem que assumir para a reforma do Estado e para o corte da despesa do Estado. Nós andamos nisto há 2 ou 3 semanas, com reuniões sucessivas do Conselho de Ministros. Nunca se viu um Conselho de Ministros que reúne tantas vezes e que, porventura, decide tão pouco. Aparentemente, isto é muito perturbador para os portugueses. Dá uma imagem de que o Governo não está com um rumo claro e com uma direção que corresponde àquilo que é a gravidade da situação do país. Mas, claro, a não acontecer nada na coligação que neste momento sustenta o Governo, vão ser as autárquicas o momento onde se vai fazer esta separação das águas. E eu tenho muita confiança que o Porto, que é duplamente atingido pela política deste Governo, é atingido, como são todos os portugueses, por esta austeridade exacerbada, por esta austeridade transformada em religião oficial da governação, e é atingido num segundo plano também muito importante por causa do centralismo. E o centralismo tem marcado de forma muito negativa a ação do Governo. É o caso da autonomia do Porto de Leixões, que está a ser posta em causa, apesar da sua importância para a economia da região e do país. A forma como foi feita a privatização da ANA, não respeitando a necessidade de salvaguardar o desenvolvimento do aeroporto do Porto, que duplicou o número de passageiros nos últimos 5 anos e que é hoje fonte da principal setor económico da cidade, que é o turismo, que continua em grande crescimento. Os acontecimentos na Casa da Música, colocando em causa um equipamento cultural que teve 500 mil visitantes em 2012. Portanto, o Porto tem muitas razões para, por si próprio, pela região norte e pelo país, para mostrar um cartão vermelho ao Governo. Muitos têm sido os que se têm proposto a romper com esta hegemonia lisboeta nos destinos do país, mas não tem sido possível. O que é que impede isso? Os senhores têm aparelhos políticos fortíssimos. Eu acho que há uma tradição muito antiga do país, que é uma tradição muito centralista. Infelizmente, o nosso país foi sempre assim e é sempre assim em todos os partidos. O Partido Socialista é um partido que se reclama das bandeiras da regionalização, mas a verdade é que eu tenho que reconhecer que nem sempre, quando esteve no poder, o Partido Socialista assumiu uma agenda de descentralização. Concretamente, o que é que vai fazer para isso? O que eu vou fazer, sobretudo, é dar voz ao Norte, porque acho que essa é também a questão essencial. Eu acho que quem é presidente da Câmara do Porto tem que ambicionar ser mais do que, enfim, diretor dos serviços municipalizados da cidade, que são muito importantes, e dirigente, líder da estratégia de afirmação da cidade. Tem que ter uma relação aberta de cooperação com todas as autarquias do Norte e mesmo com a região da Galiza, e fazer daqui uma voz regional que faça rentabilizar a favor do Norte, também a favor do país. Rentabilizar a favor do Norte aquilo que é o enorme potencial da região. Com uma política de negócios estrangeiros própria? Também, por exemplo, eu tenho reclamado a ideia de que o Norte devia discutir diretamente com Bruxelas a utilização dos fundos comunitários. Eu não me resigno com a ideia de que os quadros comunitários são preparados sem intervenção ativa daqueles que são os seus destinatários. Dou-lhe um exemplo. Em Portugal existe apenas um fundo de financiamento europeu para a área do financiamento da reabilitação urbana, que é essencial em muitas das nossas cidades e é imperioso para o Porto. O Porto, património da humanidade, até por isso, pela sua antiguidade, precisa de um grande investimento na reabilitação urbana. Ora, esse financiamento comunitário, para esse financiamento, só são elegíveis projetos acima de 1 milhão de euros e que se destinem à atividade do comércio e dos serviços. Ora, o que nós mais precisamos é de financiamento comunitário para projetos pequenos para a área da habitação. Isto tem que ser discutido diretamente em Bruxelas e, manifestamente, o poder central não tem manifestado ou conhecimento ou sensibilidade para fazer em Bruxelas esta negociação das regras comunitárias. Eu acho que o Porto e o Norte o deviam fazer diretamente, sem que isso signifique qualquer menorização da nossa relação com o Estado português. Eu sou patriota, sou português e sinto-me muito bem como português, mas entendo que nós ajudaríamos mais o país se ajudássemos a combater este centralismo desenfreado que não tem nenhum sentido. Ganhar escala, aumentando a área municipal, como é uma das propostas do seu oponente. Eu acho que é unindo Gaia ao Porto, nomeadamente. Eu acho que é bom ganhar escala, mas a ideia de que isso se consegue juntando Gaia ao Porto
é uma ideia um pouco ingênua e muito limitada. O Porto tem que ter uma relação muito aberta também, por exemplo, com Matosinhos, com quem tem uma fronteira que a maior parte dos não-portuenses não conseguiram identificar. Um cidadão de Gondomar ou de Valongo, se lhe perguntarem quando ele está aqui em Lisboa, ou quando está em Madrid ou em Paris, de onde é que vem, dirá que vem do Porto. E eu recuso-me a limitar. Porque não abrir a área metropolitana? Por isso é que eu entendo que isto tem que ser feito numa base metropolitana e a junção administrativa entre o Porto e o Gaia significaria, por um lado, uma limitação desta visão metropolitana e regional. E, por outro lado, tem problemas práticos que eu não sei como é que se resolvem. A dívida da Câmara Municipal de Gaia é 3 vezes superior à dívida da Câmara do Porto. Será que se quer trazer a noiva e obrigar quem vai casar a pagar um dote tão elevado? A água em Gaia, não propriamente a água, mas a fatura da água. Um cidadão de Gaia paga 50% mais na fatura da água do que um cidadão do Porto. E uma empresa, 66% mais. Como é que isso seria possível? A mesma entidade administrativa teria preços diferentes? Não vê mérito, portanto, nessa junção? Eu não vejo condições para que ela se possa executar no médio prazo e vejo um prejuízo que é uma questão de oportunidade. É que o essencial é promover políticas de índole metropolitana e regional e é nisso que eu vou investir a minha atenção e um esforço do Porto como cidade liderante com do nosso país. Com o mesmo perfil autárquico que existe atualmente, sem o alterar. Eu gostaria que as áreas metropolitanas tivessem uma maior autonomia. Eu sou defensor de uma eleição direta dos dirigentes da área metropolitana do Porto, ou pelo menos de uma eleição de dirigentes que não sejam ao mesmo tempo presidentes de Câmara. Eu acho que é limitativo para a afirmação da Junta Metropolitana o facto dela ser gerida pelos presidentes de Câmara, que naturalmente têm uma legitimidade muito própria que lhes é dada pelos eleitores do seu município. Eu acho que seria mais favorável que houvesse ali um órgão que, sem acrescentar nenhum peso burocrático, nem nenhuma despesa ao Estado, porque seria possível substituir outros órgãos por este órgão, mas que desse consistência a uma política metropolitana. Quanto à massa crítica política, coligações? Eu fiz durante os últimos meses um enorme apelo a que houvesse uma coligação das forças de esquerda na cidade do Porto. Dariam, de acordo com sondagens, são consultas e valem o que valem, dariam uma vantagem a quem se coligasse consigo? Sim, aparentemente no Porto há 2 blocos que têm aproximadamente o mesmo número de votos. Em todas as últimas eleições autárquicas aconteceram 2 blocos. Um bloco da esquerda com um pouco mais de votos que o bloco da direita e a direita ganhou sempre pela circunstância de que o CDS e o PSD foram juntos às eleições, ao contrário do que vai acontecer nas eleições de 2013. Portanto, não era essencialmente por razões de natureza eleitoral da contagem dos votos que eu propunha esta coligação. É apenas porque eu considero que a sociedade do Porto vive problemas muito dramáticos, vive os problemas do país, mas amplificados. Nós temos um desemprego ainda maior que o desemprego do país, temos uma enorme desigualdade social na cidade e que isto justificava uma união de esforços. Perderam quase 100 mil habitantes nos últimos 20 anos, cerca de 100 mil habitantes nos últimos 20 anos. Isto justificava uma união de esforços de forças políticas, o Partido Socialista e os partidos à nossa esquerda, que têm apresentado em relação à cidade visões muito parecidas, muito similares. Bem, acontece que os partidos à nossa esquerda, o PCP por razões de sectarismo e o Bloco de Esquerda, enfim, porque não quis fazer a coligação sem a participação do PCP, o que eu considero, aliás, um pouco redutor do ponto de vista do próprio Bloco de Esquerda, não quiseram participar nesta coligação. Enfim, e está esgotada essa via, portanto, isso é... Aparentemente está esgotado, porque eu não me posso coligar com quem não se quer coligar comigo, e, portanto, nós temos, enfim, já não há mesmo negociações, além da abertura manifestada no início? Acho que nós continuamos sempre disponíveis, mas a verdade é que o calendário se vai esgotando e que esses partidos também já apresentaram os seus candidatos. Portanto, aparentemente, a situação está hoje ultrapassada. Os senhores têm todos em comum um bairrismo assinalável. Todos. Um apego à vossa zona e um afeto que é notável. Mário Crespo, o Porto é uma cidade pela qual é fácil uma pessoa apaixonar-se. Seguramente. Não sei se sabia, é a única cidade do mundo onde se encontram 2 espaços que são património cultural da humanidade. O Centro Histórico do Porto e o Val do Douro, que se encontram naquele espaço extraordinário que é a cidade de onde eu venho, que é um espaço único. Que é muito fácil que um cidadão do Porto seja apaixonado pela sua cidade como eu sou. Faça-me uma crítica à administração de Rui Rio. O que é que correu mal? Eu acho que a administração do Rio tem um ponto muito positivo, que é o equilíbrio das contas municipais, mas faltou-lhe uma ambição. Eu acho que mesmo a gestão do outro lado do Rio foi exatamente o contrário. A ambição havia, mas foi cara. Havia ambição, mas foi despesista e não sei
esteve sempre centrada naquilo que interessa verdadeiramente, que é uma política a favor das pessoas. A verdade é que se o Porto tem 19% de desemprego, mais ainda do que a média do país, Gaia tem 23% e é o município do país com mais desempregados. Portanto, eu não estou certo de que o investimento tenha sido feito nas áreas mais relevantes do ponto de vista daquilo que é o interesse das pessoas. Mas, enfim, no Porto faltou claramente uma ambição. Por exemplo, eu acho que todos na cidade aceitaríamos que a Câmara tivesse uma dívida um pouco superior, mas que ao mesmo tempo o mercado de bolhão estivesse recuperado, a funcionar com 400 ou 500 comerciantes em vez dos 84 que resilientemente, à moda do Porto, vão resistindo para manter o bolhão aberto. Que vai intervir. Sem dúvida nenhuma, mas com uma lógica que eu também quero aproveitar para explicar e agradeço-lhe esta oportunidade, que tem a ver com o facto de nós temos que nos concentrar naquilo que é essencial nas obras públicas. No bolhão tem havido um enorme atraso na decisão porque se quer fazer uma obra que, do meu ponto de vista, é faraónica. A 200 metros do mercado de bolhão há o Silo Alto, que tem 800 lugares de estacionamento automóvel e que metade deles são dispensáveis, não são hoje utilizados, o Silo Alto está vazio. E, ao mesmo tempo, quer-se, 200 metros abaixo, fazer por baixo do mercado de bolhão um parque de estacionamento automóvel com 200 lugares que custa mais do que a obra de recuperação do bolhão. Eu acho que isto não faz nenhum sentido. Nós temos que nos concentrar no que é essencial. O essencial no bolhão é recuperar o mercado, devolver-lhe a sua natureza de mercado tradicional, como acontece em tantas cidades da Europa, em Madrid, ou em Barcelona, ou em Londres. E isso permitirá não apenas reforçar esse polo de atração turística e comercial, como criar de imediato 300 a 400 postos de trabalho. E veja a importância que isto tem numa altura como estas e reservar o Silo Alto como um parque automóvel de apoio à Baixa do Porto, mas também de apoio ao comércio de bolhão, visto que ele está situado tão perto, que fica ao cimo da Rua do Bolhão. Eu acho que nós temos que ter esse enfoque. Fatores de desenvolvimento. Qual é a marca do Porto para si? Eu acho que nós temos uma marca no curto prazo, do ponto de vista da economia, que tem a ver com o turismo, o comércio e a reabilitação urbana. E temos uma marca de médio prazo, na qual temos que prestar toda a atenção, que tem a ver com a ligação à universidade. A Universidade do Porto, o Mário Crespo conhece isso sem dúvida, é a maior universidade do país, é que tem mais alunos, é que tem maior produção científica, tem áreas de absoluta excelência na arquitetura, na medicina, nas engenharias, enfim, noutras áreas das ciências sociais. Na biologia, na física. Em todas essas áreas, nós temos que apostar na ligação à Universidade do Porto, à Universidade Católica, ao Instituto Politécnico e criar a partir do Porto uma nova economia baseada na inovação. Isto já está a acontecer. Precisamos de dar uma maior escala a essa possibilidade. A Universidade do Porto tem um polo de incubação de empresas, o UPTEC, que tem mais de 100 empresas e da qual já se exteriorizaram para o mercado, portanto já tem sucesso na sua atividade de inovação, cerca de uma dúzia de empresas. A cidade precisa de aproveitar este potencial e de lhe dar uma maior escala. E eu acho que a crise, que tem muitas desvantagens, tem também estas oportunidades. Há múltiplas instalações fabris abandonadas no Porto, sobretudo na zona oriental, na freguesia de Campanhã, que é uma zona onde há uma enorme expectativa para o futuro do Porto, que podem ser aproveitadas hoje como centros empresariais e centros de incubação de empresas. Eu diria que a ambição é transformar o Porto numa cidade incubadora. Uma cidade amiga das empresas e amiga das empresas com uma forte ligação à sua universidade e aos seus laboratórios de investigação, de forma a que esse conhecimento imenso da universidade, esse potencial da universidade possa ser aproveitado em favor da economia da região, como aliás aconteceu no passado. Nós precisamos de seguir esse caminho e de o potenciar para o futuro da cidade. O mar. A proximidade do mar. Bom, a crise obviamente não é do seu município, mas em Viana do Castelo, toda esta insegurança quanto a infraestruturas grandes na nossa economia que o Porto parece, que o Norte parece padecer, vai tentar dinamizar isso também. Um dos polos da Universidade do Porto está precisamente voltado para o mar, claro, na vizinha cidade de Matosinhos, e daí eu afirmar que nós temos que nos relacionar harmonicamente com tudo o que está à volta do Porto, com toda a área metropolitana e com toda a região, e evidentemente que Portugal tem que se voltar para o mar, isso todos o afirmam, mas temos que o fazer com medidas concretas. Concretamente. O UPTEC está... Eu sempre que faço o trajeto por estrada do Porto até Vigo, chego lá e pergunto o que é que correu mal em nós, não é? Porque nós temos ali um porto de pesca com uma vitalidade tremenda. Eu acho que correu, por exemplo, faltar-nos um governo regional, como acontece na Galiza. Não é por acaso que nos 30 anos transcorridos desde a regionalização do processo autonómico em Espanha, a região da Galiza conseguiu vencer um caminho muito superior àquilo
foi vencido pela região norte no sentido de se aproximar dos padrões de desenvolvimento do resto da Europa. Eu acho que isso aconteceu em larga medida porque o poder regional, desse ponto de vista, ajuda muito a potenciar esta realidade. Veja a enorme concentração de conhecimento em toda a região norte, não apenas no Porto, que eu já referi, mas também na Universidade do Minho, na Universidade de Trás-os-Montes, na própria Universidade de Aveiro, que fica a 50 ou 60 quilómetros do Porto. E depois, apesar de tudo, uma enorme concentração de infraestruturas, mesmo de infraestruturas de suporte, de uma rede viária muito desenvolvida. Temos um problema com a ferrovia na ligação a Vigo, que eu lamento que não seja resolvido, porque não acho que haja nenhuma boa razão. Ao contrário, todas as económicas apontariam para a importância. Que é a TGV ou quanto uma mais ferrovia para começar uma ferrovia moderna que seja moderna. funcional. Os 114 km entre o Porto e Vigo demoram 3 horas e 10 minutos a percorrer de comboio. Eu já fiz essa experiência. A viagem é extraordinária, mas convenhamos que não há nenhuma capacidade competitiva num tempo de viagem deste tempo, e continuar a apostar no desenvolvimento do nosso Porto de Leixões e do nosso aeroporto de Sá Carneiro, que são os 2 grandes polos logísticos de todo o noroeste peninsular, não apenas da região norte do país. Dr. Manuel Pizarro, num minuto, convença-me a mim, que não vou votar em si porque não voto no Porto, necessariamente. Muito bem, está desculpado. Estou desculpado, mas as pessoas que o seguem na capital do Norte, porque é que devem votar em si? Eu sou um cidadão do Porto. Sou um profissional, tenho uma carreira profissional na cidade, sou médico no Hospital São João, tenho uma carreira da qual, aliás, me orgulho muito. Fui membro do governo e, quando fui membro do governo, estive sempre com os olhos, exatamente, estive sempre com os olhos colocados no Porto. Promovi um conjunto de melhorias, algumas das quais a cidade esperava desde há décadas. O maior exemplo é o Centro Materno-Infantil, que está hoje em construção junto à maternidade Júlio Diniz. E sou uma pessoa que tem uma visão, toda a minha vida pessoal e cívica foi feita em relação com as instituições. Fui dirigente associativo, participei nos diferentes movimentos cívicos, e eu acho que o Porto precisa muito disso. Precisa de alguém que tenha uma perspectiva cosmopolita, como eu considero que tenho, mas ao mesmo tempo que seja capaz de se relacionar com as instituições da cidade. Ao longo dos séculos, a afirmação do Porto dependeu sempre da capacidade de iniciativa das pessoas do Porto. Os cidadãos, pessoas individuais, e as instituições, pessoas coletivas. Eu acho que tenho condições na Câmara para promover o diálogo, o consenso, a concertação, para potenciar todas estas pessoas e instituições do Porto a favor de uma cidade que seja coesa, que tenha maior justiça social, que seja mais desenvolvida, que seja outra vez a capital do trabalho, o título que nós ostentamos durante tantas décadas e que infelizmente perdemos agora nesta voragem do desemprego que nos atingiu. O seu executivo vai ser, portanto, politicamente abrangente também? Muito abrangente. Eu acho que todos os que participam, nós temos que democratizar a gestão política do país, neste caso da Câmara do Porto, que será aquilo sob o que assumirei responsabilidades. Temos que promover a participação das pessoas, os orçamentos participativos, mas não apenas, as reuniões abertas do município, a discussão de todas as propostas que são levadas à Câmara com antecedência, de forma a que os outros vereadores, mas também os cidadãos da cidade possam participar, possam dar a sua opinião, possam dar o seu contributo. Eu acredito que uma sociedade mais participativa é uma sociedade onde se acerta mais e onde se consegue caminhar com maior tenacidade, mesmo num ambiente de dificuldades, que será seguramente aquilo que teremos nos próximos anos, em função da necessidade de diminuir a despesa do Estado e também a despesa dos municípios. Dr. Manuel Pizarro, se me dá licença, boa sorte na sua campanha. Muito obrigado. Eu tenho uma esperança de que um dos próximos programas, no próximo ano, possa ser feito a partir da Câmara do Porto. Eu terei o maior prazer em convidá-lo para me entrevistar a partir da Câmara do Porto. Nós temos excelentes instalações na capital do Norte e foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Boa noite. Muito boa obrigado. Noite boa noite a todos. Boa viagem. Já sei que vai regressar ainda esta noite para a sua linda cidade. Muito obrigado. Uma boa viagem. Faz-se depressa, como há bocado discutimos. Agora relativamente rápido. E há excelentes sítios para isso. Boa viagem. Muito obrigado. Dr. Manuel Pizarro, candidato do Partido Socialista à Câmara do Porto, e seguimos agora com o nosso frente a frente. Fique connosco até já.